SBT Entrevista. Oferecimento Rio Grande Seguros. O vice-presidente da República, General Mourão, deixou o Rio Grande do Sul pela primeira vez aos 8 anos de idade. Depois voltou para o estado e saiu novamente do Rio Grande do Sul para fazer a Academia Militar das Agulhas Negras. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber. Nada, a satisfação é minha, pô. Quais são os hábitos gaúchos que o senhor mantém ainda aqui no Planalto Central? Bom, a primeira coisa é montar cavalo, né, pô? Isso é um troço fundamental. 3 vezes por semana? 3 vezes por semana, religiosamente. Que hora o senhor monta? De manhã cedo, 7 horas. Mas o senhor é da artilharia, o senhor não é da cavalaria. Uma artilharia, por tradição, era uma arma montada, né, pô? Então a gente preservou essa nossa história, né? Os canhões eram puxados pelos cavalos, peixerrões, né? Alguns até por parelhas de boi, e o resto da tropa ia a cavalo, né? Então, O senhor consegue, portanto, esse hábito que o senhor consiga preservar. e o churrasco, né? O churrasco também, ele funciona. É o senhor que assa? Eu tenho 2 churrasqueiros, o meu filho e o meu genro são 2 churrasqueiros. Tem churrasqueiro oficial da família. Churrasqueiros oficiais da família são eles. Chimarrão. O chimarrão, quando aparece alguém que faça, que eu esteja presente, mas por livre e espontânea vontade, raramente eu faço um chimarrão. Se precisar fazer, Se precisar fazer, sai. tá. Mas o negócio é filar mesmo, entra ali. Entra no time. Entra Entra no time. Normalmente, quando eu monto de manhã lá no regimento, tem a turma da gauchada lá que já está correndo a cuia ali, a gente aproveita e entra no espaço. Quais são as outras relações suas com o Rio Grande do Sul? Já que o senhor foi e voltou tantas vezes, comandou tantas áreas do Exército no Rio Grande do Sul, inclusive o Comando Militar do Sul. A minha história com o Rio Grande do Sul é enorme, porque a minha mãe era gaúcha, né, de Bagé. A minha primeira e falecida esposa, né, também era de Bagé. Então ainda tem meus primos, meus amigos de adolescência. Esses aí, aquelas amizades que tu guarda pro resto da vida, né? Fora os compromissos formais, o senhor vai ao Rio Grande do Sul em função de família, mantém? Vou ao Rio Grande do Sul muito para visitar lá meu cunhado, minha cunhada, meus sobrinhos, meus primos. Isso aí é normal. E essa relação existe? Existe muito forte. E tem uma relação muito forte também com os homens do Exército. Essa turma do Rio Grande do Sul está preservada. A gauchada se espalhou, mas vocês também mantêm encontros. A minha turma ela tem uma característica, né, principalmente o pessoal de cavalaria, né, que quando passou para a reserva, ficou morando lá em Porto Alegre, né? Então ali essa turma se reúne praticamente todos os meses. Então sempre que eu posso eu estou junto deles. Republicanamente, o que o senhor pode fazer pelo Estado naquela situação que está o Estado do Rio Grande do Sul financeiramente quebrado? Olha, eu até no final do ano passado, né, quando teve um encontro de governadores aqui no Distrito Federal, foi até promovido pelo governador de São Paulo, pelo Dória, foi a oportunidade que eu tive que conversar com o Eduardo Leite, né, e me coloquei à disposição dele, né, para auxiliar naquilo que ele julgar necessário, né, para a gente agilizar qualquer coisa que tiver que ser agilizada, conversar com quem tem que ser conversado, de modo que a gente possa auxiliar o Estado. Eu sei que o Eduardo está procurando fazer o dever de casa, que já vinha sendo feito ali pelo governador Sartori, e eu tenho plena certeza que mais um tempo e o Rio Grande vai entrar de volta nos trilhos. O senhor imagina que vai se conseguir fazer o regime de recuperação fiscal dentro desse governo? Tem como o governo, com tantos homens do Rio Grande do Sul no governo, tem como auxiliar? Olha, eu não tenho dúvida que o Estado será auxiliado nisso aí, óbvio que desde que faça o dever de casa, né? Mas está sendo feito esse dever de casa lá tanto, como eu te disse, tanto pelo governo anterior, pelo atual. Então eu acho que tem boas perspectivas aí para o Rio Grande. O senhor tem surpreendido a imprensa do Brasil com a forma como o senhor tem feito o tratamento aqui na vice-presidência. Ganhou um relevo maior a vice-presidência. O senhor tem recebido parlamentares, o senhor tem recebido, inclusive, centrais sindicais, o caso da CUT. Essa é a forma de atuar nos próximos 4 anos? Como é que o senhor pretende levar essa agenda aqui? Olha, o que eu vejo é que a posição do vice-presidente, né, como um auxiliar privilegiado por ter sido eleito junto com o presidente, né, é essa atividade de você estabelecer as conexões para facilitar a tarefa do presidente. Né? Então a gente recebe, conversa, ouve e aí transmite, né, ao presidente ou ao ministro encarregado da área
essas angústias e as necessidades dos diferentes setores. Então, eu acho que isso é um trabalho que é mais do que necessário para ser feito. Para o senhor, também a pauta da reforma da Previdência é a primeira pauta a ser tratada no Congresso Nacional? Não, eu não tenho a mínima dúvida, né? Nós estamos vivendo aquele momento que se chama da ruptura do pacto de gerações. Né? O que é isso aí? Os mais novos trabalham para que os mais velhos se aposentem. Só que isso está rompido. Os mais novos vão trabalhar até morrer para que os velhinhos, igual a mim, né, fiquem aposentados. E aqueles que nem nasceram ainda, esses então estarão numa situação pior ainda. Então, o nosso presidente, como estadista que é, pensando nas próximas gerações, ele colocou a reforma da Previdência como o ponto número 1 e nós não temos dúvida disso aí. Militares, trabalhadores rurais, polícias, tem que ter um regime especial? Não resta dúvida, os militares, nós temos uma situação muito peculiar, né? Totalmente distinta do público civil, mas nós já demos uma contribuição muito grande desde 2000, né, na medida provisória 2215, que regula a nossa folha salarial, mas é óbvio que estamos dispostos ainda a contribuir com mais alguma coisa desde que seja necessário. O que é mais alguma coisa? A visão, né, é a questão do tempo de serviço na ativa, né? Eu acho que isso é uma grande contribuição que as forças podem dar. Mais 5 anos, por exemplo? Mais 5 anos é algo que eu considero que é justo. Isso é pacífico para o senhor? Na minha visão, sim. Como é que o senhor tem conversado isso com os ministros militares e também com os contatos que o senhor tem ainda lá com os militares que não estão nesse nível de ministério? A visão geral das forças, já desde quando se preparou a questão da reforma prevista pelo presidente Temer, já se avaliava essa possibilidade da mudança dos 30 para 35 anos. Vamos lembrar que até o governo do presidente Castelo Branco eram 25, ali passou de 25 para 30, né? Já fazem mais de 50 anos, né? Então eu acho que está justo trocar, né, de 30 para 35, até porque hoje você chega aí aos 50, 50 e poucos anos de idade, com uma capacidade física muito boa para continuar cumprindo sua missão. Na questão da reforma da Previdência, há uma situação que é a comunicação dela, né? A população brasileira, majoritariamente, quando vai se mexer com uma situação que envolve nós, pessoas físicas, dizendo, não, para um pouquinho, segura lá. Como é que vai se dar essa comunicação da reforma? Como é que o senhor pretende participar disso de que forma? Não, o que eu vejo, né, já falei isso para o presidente, é que nós temos que ter dois trabalhos, né? Um trabalho dentro do Congresso, né, que é um trabalho mais técnico, né, de convencimento ali dos parlamentares da necessidade, né, da reforma, até como, eu digo assim, é um resgate da responsabilidade que os políticos têm com a nação como um todo. Eu acho que os políticos sairão muito mais valorizados participando ativamente desse processo. E também aquela conversa que nós temos que ter com a população em geral. E essa eu digo que tem que ser uma linguagem que o homem comum entenda. Não pode ser uma comunicação, né, daquelas que só a meia dúzia consegue entender o que está sendo proposto. E quando eu falo a questão do homem comum, tem que ser um linguajar do tipo, quem gasta mais do que ganha, acaba entrando no vermelho por toda a vida. Então é mais ou menos nesse sentido que eu vejo. A reforma da Previdência esteve na pauta da sua conversa com a CUT? Esteve. A CUT, ela trouxe a angústia dela com a questão do desemprego, né, obviamente, que afeta grande parte ali do grupo social ao qual ela representa, né, e também a questão da Previdência. Da mesma forma que nós conversamos aqui, eu fiz ver a eles essa questão da ruptura do pacto de gerações. A sua agenda vai ter outro tipo desses encontros? Já está programado alguma coisa nesse sentido com outras centrais sindicais? Acredito que outras centrais sindicais deverão tentar fazer algum tipo de agenda aqui comigo e nós vamos conversar. A sua agenda está aberta? Está aberta, está aberta. Está aberto. Para essa pauta e todas as pautas? Todas as pautas, não tem problema nenhum. Eu acho que a minha função aí é ser o ouvidor, né? Eu ouço e transmito, né, ao presidente essas angústias de parcela da população. A base do governo tem várias demandas, né? Estatuto da Família, escolas sem partido. O governo já apresentou a proposta da lei anticrime. São várias questões. É uma pauta muito carregada para esse início de governo já. O senhor acha que o governo consegue dar conta no Congresso?
O que a gente, né, ouve, né, e conversa é que o Congresso ele precisa se ater primeiro na questão da reforma da Previdência por todas as nuances que tem nesse projeto e porque ela vai afetar realmente a vida da população de uma maneira geral, né? Então eu acho que vai haver uma discussão muito grande, né? Eu vejo que o primeiro semestre desse ano ele será dedicado a isso, mas a partir do momento que a gente romper, né, digamos assim, o dispositivo que é o que nós vemos hoje, né, em termos econômicos e políticos, e é o que eu chamo de romper com a aprovação da reforma da Previdência, esses outros temas eles poderão prosseguir, né, num aproveitamento do êxito. Qual é para o senhor assim, a segunda prioridade? A primeira, está claro, é a reforma da Previdência. Onde é que o governo deve investir depois? Para mim, é na questão da reforma tributária, né? O nosso sistema tributário é caótico, né? É um sistema que você tem até dificuldade para pagar o imposto, é um sistema que leva muitas vezes à bitributação e é aquilo que o Paulo Guedes fala, é uma daquelas bolas de ferro atada nos nossos empreendedores. Esse é um governo liberal que vai tratar dessa situação mesmo. Nós temos que tratar disso porque é outra carga, né? Nós temos uma carga de 35% do PIB de impostos, né? Então é uma carga de país europeu e nós não temos os serviços europeus. Ministro, com relação à lei anticrime, que aí pega muito também do que o senhor conhece, a área de segurança, ela é suficiente? Ela abrangeu quase tudo, né? Mas não tocou ainda nos aspectos ali da questão do sistema prisional, né? Eu acho que precisa ainda, né, ter uma parte específica sobre o sistema prisional. O senhor já conversou com o ministro Moro sobre isso? Não, ainda não tive oportunidade de falar com ele, até porque esse assunto ainda está em discussão, né? O ministro Moro está fazendo o papel dele, conversou com governadores, está conversando com o Congresso, ele está mostrando, né, quais são as vantagens de tudo aquilo que está colocado ali, né? Para o Exército, uma outra questão que vocês abriram, e o senhor com a sua experiência que tem, posse de armas já está facultado, né, ao cidadão. Mas vem aí o porte de armas na sua visão? Olha, o presidente ele tem essa visão, né? O presidente tem a visão de que o cidadão que desejar portar arma e tiver capacidade para isso, né, atestada seja pelo exame psicotécnico e pela prova de tiro, vamos colocar assim, o presidente tem essa visão. Agora, é óbvio que isso é uma lei que tem que passar no Congresso, né? E aí, com todas as nuances disso. Já que o senhor disse assim, o presidente tem essa visão, aí há uma discordância entre vocês? Não, eu não discordo dele, mas eu sempre coloco que é uma decisão dele, né? Mesmo o senhor, aquela velha história, mesmo o senhor sendo general, ele capitão e o presidente é ele. Ele é lógico, pô, ele é que foi eleito, pô, ele é o nosso líder, pô, tá? Isso não, quando as pessoas criam essa situação de, olha, há uma discordância entre os dois. Como é que é a sua visão? O senhor conversa com ele todo dia? Como é que é essa... Hoje na imprensa tem isso toda hora. Conversamos seguidamente, né? Principalmente agora nesse período que ele estava, né, baixado lá no hospital, foi desde sexta-feira para cá que nós intensificamos as conversas, até porque ele não podia estar falando. Mas acho que tem que ficar claro uma coisa, o Bolsonaro e eu, nós somos formados na Academia Militar com 2 anos de diferença, então nós somos contemporâneos, formados sob uma mesma, digamos assim, uma mesma linha de pensamento. Então, isso aí nos irmana. Por outro lado, também tem que ficar colocado que qual é a nossa visão como militares, né? Às vezes a pessoa acha que dar ordem, cumprir ordem, não é assim que funciona nas Forças Armadas. O que funciona é que você estuda uma situação, estuda um problema, todos dão sua opinião. Aí, a partir do momento que o comandante, o chefe, ele dá a sua decisão, ela passa a ser a nossa também. A isso a gente dá o nome de disciplina intelectual. Então, às vezes, a pessoa não entende o que vem a ser a disciplina intelectual. Enquanto não sair a decisão, nós vamos discutir o assunto. A hora que sair a decisão do presidente, ela é minha. E eu vou defender a decisão dele até o último homem. E isso está pacificado? Total. Quero lhe agradecer muito, né? Desejar que na próxima vez eu faça chimarrão, o senhor faça churrasco. Excelente, pô, mas com a carne boa, hein? Tá carne bom. de Bagé, pô. Tá bem.